Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia. E aí a gente vai aproveitar, no intervalo aqui foi super legal, né? Porque rolou mais do que pão de queijo aqui, mas rolou um momento do encontro também, que foi bem interessante. Beatriz, eu quero começar contigo. De certa forma, você deu um pouco da pista aqui pra gente, que a sua escola te influenciou na sua formação pelo seu interesse pela política. É isso mesmo? A escola? A escola e a igreja também, né? Sim. Uhum. Desses dois lugares. Eu militei na Pastoral da Juventude, né? Então a gente vai aprendendo que o coletivo é importante, não só o indivíduo. Você vai aprendendo na profissão, né? Quem é professora? É impossível você olhar para o mundo e se tornar omissa a ele ou indiferente a ele. Então, assim, a nossa profissão, eu não quero dizer que não tem nenhum messianismo nisso, mas claro, é um compromisso de sociedade. A gente sempre, a nossa profissão é sempre uma batalha para um dia melhor para uma coletividade. Então, vem desses lugares, a gente vai aprendendo, né? Então, é isso. E desde que eu sou professora, eu faço militâncias coletivas, da hora na igreja, depois movimento sindical, porque é isso, gente, a gente não transforma o mundo sozinho, né? É pela coletividade que a gente vai melhorando para você individualmente e para todos nós. E a decisão de se candidatar a um cargo eletivo, como é que foi? Bem, eu acho que foi muito impactante você ter tido uma mulher que foi presidenta da República, torturada, né? Sim. Viveu a tortura, viveu o que viveu. E quando a gente chegou nesse lugar, né, de ter uma mulher presidenta da República, a retirada dela da presidência, ela veio com muito ódio, né, a misoginia, o ódio às mulheres, e as consequências depois disso também, para a maioria da população, foram muito pesadas. E então, como é que a gente muda isso? A gente muda quando a gente participa. Né? Então é isso. Ocupar o lugar. Ocupar o lugar. A gente está vivendo na sociedade do espetáculo, da não política, né? Todos os políticos são iguais, todos os políticos são corruptos, todos os políticos são ruins. Mas isso é a senha para que todo mundo se afaste da política e tudo permaneça como está, ou de um pequeno grupo econômico. Então, assim, é preciso enfrentar isso. Né? E você enfrenta disputando representatividade. Então, veio daí, de um processo também muito coletivo, de representação de classe social. A educação sofre muito no país, e num lugar que decide demais a vida dela. A gente dá pouca importância aos parlamentos, mas parlamento decide demais a vida da gente. Orçamento, legislação, sim, ausência de fiscalização do que deveria fiscalizar, muito da nossa vida decide ali. Então foi um processo coletivo, não é uma decisão individual, então foi um processo coletivo. Eu venho de uma militância sindical, né, na área da educação, então a gente precisava disputar representatividade. Então eu me candidatei pela primeira vez em 2018 e foi uma candidatura, então, bem sucedida, né? Que a gente muita coragem, né? Num momento que... Né? Num momento péssimo. Péssimo. Porque é um momento de violência na política. Ódio, mulheres na política sofrem violência todos os dias, todos os dias. Então é sempre alguém que completa o que a gente fala, alguém está sempre, como se fosse uma tradução, como se nós precisássemos de tradução, alguém explica o que a gente fala logo depois que a gente fala. E isso é todo dia, isso é todo dia. E eu estou dizendo de coisas amenas, né? Tem coisas que são muito mais violentas e que a gente vive todos os dias, né? As ameaças de morte, né? Em 2022, lamentavelmente eu passei a viver essa experiência, que ela é terrível, né? Você foi ameaçada nas redes sociais? Ameaçada, ameaçada de morte a partir do início de agosto de 2022. Muda sua rotina, muda sua... Você está atravessando a rua, né? Você não... Não, e a família, os amigos... Você não consegue explicar para sua família. A minha família não é uma família da tradicional política, não é? É uma família da Silva, uma família de pessoas comuns que estão no dia a dia, vivem diversas profissões, que têm um desemprego, que têm a dificuldade, é uma família comum. Estão nas ruas, né? É isso. Então não acostumada com essa lógica da política. Não acostumado com essa lógica da política, né? Assim, e dessa exposição, né?
Mas, enfim, então esse lugar de mulher na política, que eu acho que é sobre isso, né? E de como a política institucional, ela tenta nos expulsar o tempo inteiro. É assim que eu me sinto, todos os dias. Ele me perguntava como estão as coisas. Eu olhei para ele e disse, piores. Muito piores. É uma pergunta que eu estou evitando responder porque é muito real, né? Então, assim, mais violento, eu sinto hoje o ambiente, né? Estou falando de Minas Gerais, estou falando do lugar que eu estou, isso, né? Claro. Mais violento, essa tentativa permanente de expulsar as mulheres da política. E a gente precisa conversar sobre isso, porque sem mulheres na política não tem democracia. Democracia ela acontece quando a representatividade ela é feita. E não existe isso sem que a mulher esteja ali decidindo a vida dela. Mas a gente tem um sistema que está expulsando ela toda hora, porque é exaustivo. É a mulher que pensa em se candidatar, mas eu não quero vou passar por isso. Ou ela é desmotivada pela família porque vê o que outras estão vivendo. Nós precisamos interromper esse ciclo. A política não pode ser esse lugar de permanente violência e de permanente expulsão, exclusão, como se fosse um lugar que nós não tivéssemos o direito de estar lá. Então, isso tudo é para te dizer como é que eu cheguei até, né, a eleição. E como é que você sobrevive a isso tudo, né? Você tem um compromisso maior pergunta, aí, né? Não é só seu. Né? É isso, acho que exatamente, é um processo coletivo. Isso. Eu acredito em mandatos como instrumento a serviço de um projeto que ele é maior. Né? Então, educação, pauta dos serviços públicos, a pauta de enfrentamento ao poder político e econômico das grandes mineradoras no nosso estado, porque é isso, se nós não pensarmos, daqui a pouco não tem água, daqui a pouco o nosso ar em BH ele vai nos adoecer, porque cada vez menos nós teremos condições de vida, né? Pelos avanços, né, de predatórios e destrutivos que esses poderes, né, político-econômico fazem. Então, é um pouco do trabalho. Bini, de jornalismo na sua vida, como é que foi isso aí? Vem de família? Não, né? Não, meu pai é comerciante a vida inteira. Minha mãe, advogada, embora nunca tenha advogado, mas trabalhou numa empresa de capital misto, como chefe de gabinete da presidência, nada a ver com o direito. Eu tinha um sonho, assim, que era de novo, aquela história do esporte na minha vida. Como eu não tinha conseguido fazer isso, de ser repórter esportivo. Sim, muita gente tem esse desejo, né? Fui fazer vestibular para jornalismo com esse objetivo. E até consegui no começo da carreira, eu comecei na Bandeirantes, trabalhei lá 2 anos. Naquela época, a Bandeirantes tinha os direitos de transmissão do Campeonato Mineiro. Cheguei a fazer repórter de campo, algumas coisas desse tipo. Mas eu comecei a carreira em 85. E comecei 5 dias antes da eleição do Colégio Eleitoral, que escolheu Tancredo presidente da República. Então, eu foca, que é o jargão, né, para o repórter iniciante, né? Já peguei de cara uma eleição como a do Colégio Eleitoral, a doença e a morte, e o funeral e o enterro do Tancredo. O futebol ficou para trás. Eu estou com mais de 30 anos de carreira e esse ainda é o fato mais importante, a cobertura mais importante assim, que eu tive na minha vida. Porque, pra você ter uma ideia, assim, no funeral do Tancredo, eu lá, ao vivo, foca, iniciante, com Joelmir Betting, Marília Gabriela, Chico Pinheiro, Zé Augusto Ribeiro, só tinha monstros do jornalismo. Era uma coisa. E eu lá com Malu Baldoni, grande companheira da Bandeirantes, Carlos Barroso. Então, assim, foi uma experiência. Aí marcou, né? E aí acaba que a carreira vai... Olha a importância da política, né, na vida da gente. Olha aqui, né, que você acabou de falar. Né, a política, um fato político, não é qualquer fato, um super fato, mas muda completamente, te abre horizontes, né? Fui para a cobertura geral, né, que a gente costuma dizer, né, ou seja, de todos os assuntos, especialmente porque televisão, nas emissoras menores, né, tirando Rio e São Paulo, o repórter faz de tudo. Né? Então buraco de rua, aí você sai do buraco de rua e vai para o incêndio, do incêndio você vai para a Assembleia Legislativa. Carnaval. Tudo. Você, né, no mesmo dia, às vezes você vai em 4, 5 lugares completamente
distintos. Assim. Você tem saudade de reportagem? Ah, é muito legal. É uma época boa demais, né? Que você virou âncora, muito. editor-chefe, né? Depois fui crescendo, digamos, na carreira, né? E virei até editor-geral. Mas, assim, a época da reportagem é muito boa. Como é a apresentação, né? Eu tenho muita saudade de apresentar os jornais. Da gestão tem pouca. Mas a gente tem que ocupar os espaços. É isso que a gente está falando. Senão os mesmos ficam ali, né? Eu digo assim, essa paixão pelo jornalismo, claro. né? Pela reportagem. Não, você é um repórter até hoje. Quando você conversa comigo, você vai no lead da matéria. É engraçado isso, sabe? É muito interessante. É uma veia sua mesmo. É uma profissão doida, né? Assim, jornalismo é uma coisa... Assim, você destrói mitos e constrói novos, né? Assim, eu tive muitas decepções com pessoas que eu admirava à distância e quando eu conheci foi um desastre. E outras por quem eu não nutria nenhuma admiração, se passei a admirar. O jornalista tem essa coisa, né? Tem essa frase que é meio chavão também, né? Que é você ir da favela ao castelo. Então você às vezes a gente fica todas deslumbrado as realidades, com isso, né? Você conhece todas as... Então é uma profissão muito desafiante. Desafiante. E perigosa também, né? Muito. Por que tanta violência com os jornalistas hoje? E com as mulheres jornalistas eu falo nas rodas assim, ninguém gosta de jornalista, né? O jornalista é um cara chato, que incomoda, que faz as perguntas incômodas, não é isso? Que está em busca ali de uma interpretação do fato. Então... Ninguém gosta. E falo o contrário também. Quando alguém está te adulando, você jornalista, cuidado. Pode ficar desconfiado porque está querendo alguma coisa. Assim. Porque, a rigor, ninguém gosta do jornalismo. O jornalista bater na sua porta, né? Então, é uma profissão complicada, assim, nesse aspecto. Mas, recentemente, se passou de não gostar a odiar e até a violentar, né? Porque assim, a violência contra o jornalismo, né, a morte, assassinato de jornalistas, é uma realidade... E o Brasil mata muitos jornalistas. Muito. Mas isso acontece há muitos anos, né? Mas essa história do Brasil, essa polarização, toda essa situação, e o advento das fake news, né, com mais essa atribuição que foi dada à profissão, não bastasse tudo que a gente já faz, nós ainda tivemos que incorporar esse desafio de checar os fatos. Então, quem produz aí é de odiar, toda sorte ali, você sabe. Desde uma imagem de um suposto assalto na Avenida Afonso Pena até os grandes fatos, né, envolvendo personalidades, tudo. Isso foi preciso criar estruturas dentro das redações para você ter esse cheque de informações. Então é um desafio gigante e diário, né? Beni, você acha que esse tipo de ensinamento, checar uma notícia, poderia estar dentro das escolas? Demais. Demais da conta, né? O que acontece é o seguinte, há regrinhas básicas que ajudariam demais se as pessoas as seguissem, mas existe uma preguiça, assim, um conforto, assim, né? Quantas vezes você já não ouviu? Não, eu recebi aqui no Zap e te mandei. Isso. Pois é, aí que está o erro. Amigão, antes de você mandar, você tem que saber se aquilo é verdade. E tem umas regras simples. Falam, você recebeu? Dá uma entrada nos sites mais importantes. Vê se outros veículos estão comunicando essa notícia. Tem muita gente dando essa notícia? Opa, é verdade. Não, só está aqui no Zap que eu recebi? Desconfie. Essa eu acho... A regra, assim... É básico isso, né? Básico. A respeito disso, a minha esposa, que é professora universitária, ela fala que não só poderia estar, mas deveria estar nas escolas. Que muita gente entrega relatório, trabalho, algum comentário, alguma coisa, sem verificar. Sem verificar. Olha no WhatsApp, olha na internet, olha numa página qualquer. Só que nós estamos falando de uma universidade, de um aluno universitário. E aí, quando ela pergunta como professora, mas você checou, você olhou? Não, porque isso não é real. Isso é uma fake news, uma mentira. E a gente sabe eu não sabia, mas estava lá. E sabe o que acontece, Gustavo? Isso aí que você está falando é um problema gigante, porque assim, a professora fala, vamos fazer um trabalho sobre, sei lá, Beethoven. Isso. Do camarada vai no Google, Beethoven. Aí, você acha que alguém passa da primeira página, que tem 10 itens lá? Ninguém vai na 2, na 3. Não. E geralmente, os primeiros itens
costumam ser aqueles que viralizam, e quando viraliza, costuma estar cheio de erro. Isso, perfeito. Bem. Esse ciclo É aí igual ler a o manchete aluno da vai fake lá, news. pega o primeiro, não vai nem no oitavo, nem nada. Então, era bagunceiro e tinha pulga. Não, esse é o outro Beethoven. Calma, gente. Então isso é um problemaço do mundo moderno, mundo, né? né? Essas novas tecnologias, elas são importantíssimas. É aquela história, né? Tudo tem seu lado bom, mas tem o seu lado perverso, né? E a gente tem que encarar isso, bem. Não a adianta gente tem mais, que lidar, né? porque não vai acabar, né? Não vai acabar, não Internet, adianta falar por que é exemplo. censura, não, é uma regulamentação que a gente precisa ter, não é possível. A gente que trabalha em rádio e Muita gente televisão usa tem... esse argumento, mas a censura não é censura. Não é censura. Não está se falando disso. É preciso ter uma espécie de controle que preserve e respeite a liberdade de expressão, mas que controle a veiculação de informações falsas ou maldosas que podem gerar consequências, e geram consequências gravíssimas. É. Então, isso tem que ter um controle. Não é assim, liberdade de expressão. Não, liberdade tem limites. Isso. A liberdade, aliás, só existe quando ela tem limite, porque quando não tem limite é anarquia, não é liberdade. Isso. Não é? Bom, Gustavo, vou aproveitar, porque o Tim Maia, tem muita história sobre o Tim Maia, nós estamos falando de fake news. E aí, você para interpretar o Tim Maia, você entrou um pouco na vida dele, na história dele, assim? A verdade, Elisa, assim, o Tim Maia apareceu, um resumo muito breve na minha vida, porque na infância ainda, acompanhando meu pai num congresso da Volkswagen, meu pai é concessionário, numa das cidades do interior, não me lembro qual agora, eu devia ter meus 6, 7 anos. Logo após a palestra do dia lá, o congresso, tinha um evento, uma banda. E isso era final dos anos 70, começo dos anos 80, então o Tim Maia ainda era uma força absurda mundialmente falando na musicalidade. Mexia com todo mundo. E nesse evento, com muitas pessoas, concessionários do Brasil todo, e uma banda tocando e tudo, e um cara, ele fez como eu costumo fazer muitos anos, posso dar uma palhinha? Eu canto Tim Maia. E ele subiu, e o menino, aquele cara, o jantar rolando, a galera conversando, os concessionários conversando. Quando começou o Tim Maia, o cara começou a cantar, pararam todo mundo. Aquilo chamou atenção e aquilo me fixou de uma maneira que eu falei, é isso que eu quero fazer. E daí, do colégio, das festinhas e tudo, sempre tinha aquela coisa de... Eu terminava uma coisa, um show com uma bandinha, alguma coisa, mas ia lá no microfone, agora eu vou cantar Tim Maia. Então eu sempre brinquei com isso. Então o Tim Maia veio aí mais por informação, né, de criação da música, mas depois começaram a aparecer as informações de quem era o Tim Maia, do que ele fez da música, claro, da vida, da carreira, né? Das loucuras. das loucuras, das não idas aos shows. Isso. Eu mesmo já comprei 2 ingressos e não vi o Tim Maia. É mesmo? Então eu fiz uma camisa, Tim Maia, o show. Eu fui, mas ele não. Gente, você chegou a fazer uma camisa assim? Fiz uma camisa, porque foi massa. Eu falei, cara, eu quero usar isso. Eu fui, mas ele não foi. Foi aqui em Belo Horizonte? Não, foi em São Paulo. São Paulo, os dois shows? Eu morava nessa época, uma breve passagem, não citei aqui, foi de 9 meses só em Campos do Jordão. Mas foi muito rápido, não valeria a pena citar. Mas então, você foi no show que ele não foi. E fez uma camisa. E eu acho que, por exemplo, mesmo hoje a gente sobe no palco para fazer, então a gente vê, né, Benny, nos shows, que a gente tem crianças lá de 6, 7 anos curtindo a música, cantando a música, e pessoas de 70, 60, 70 cantando, curtindo a música e dançando. Cara, um cara que une gerações aí com 60 anos de diferença, esse cara é um monstro, é um mito. E, obviamente, que até as coisas não muito boas dele viraram espetáculo, né? Um evento maravilhoso no programa do Chico e Caetano que eles tinham. O Tim Maia participou da passagem de som e o Caetano virou e falou, grava tudo. Grava tudo. Porque se ele não vier amanhã no programa mesmo, a gente tem gravado. E o Tim Maia não foi. Não foi. Essa história é de Olha só, sensacional. Agora, óbvio que isso não pode ser levado, reverenciar esse fato. Não, mas isso faz parte da cultura do Tim Maia. O Caetano elogiou muito bem, elogiado, falando que até as indelicadezas do Tim Maia, as faltas, as falhas, fazem parte desse gênio maravilhoso da música e incorpora o artista, né, a cultura Tim Maia. Isso mexe muito com a gente. O livro do Nelson Mota é fantástico, né? O Sim. Vale Tudo, né? Quem não leu, porque depois veio o filme e tal, mas o livro é espetacular. Eu li umas 3 vezes, né? não canso. É maravilhoso. Né?
Você ri do Beatriz. início ao fim. É. Vamos colocar a Beatriz nesse papo de cultura. Boa. Beatriz, e aí, Tim Maia, você gosta? Gosto. Você gosta de música brasileira? Gosto de música Tá convidada brasileira. pro show amanhã, tá? Ô, gente. Por favor. Tá? Ela estava esperando por isso. Oh, eu tava Vai. esperando por isso. Que é isso? Muito obrigada. Só que a gente combinou no último bloco só de convidar, o Beni já aproveitou a deixa. Mas legal, e cultura na escola, você acha que é uma pauta importante? É uma pauta essencial. A gente não vai superar esses momentos que a gente está vivendo de violência, esses momentos que a gente está vivendo da cultura do ódio, né? Falava há pouco de violência contra as mulheres, mas tantas violências que nós estamos vivendo, se a gente não potencializar a escola como esse lugar, da acolhida a essa criança, a esse jovem, do direito da aprendizagem, mas também que consiga, porque a escola é o único equipamento que está numa série de territórios. Você tem a escola, né? Então, a escola tem uma centralidade que a gente precisa devolver isso a ela. A gente precisa escutar mais a escola. Porque quando você escuta a escola, eu quero dizer, escutar a professora, porque ninguém escuta a professora. Cai regra, norma, resolução muda o ensino médio, na cabeça vambora. dela o tempo inteiro. Mas você não pergunta para ela que está dentro da sala de aula. Quando você pergunta para a gestão da escola, quando você pergunta para a auxiliar, que faz a merenda da escola, você pergunta para o estudante. Eu tenho uma experiência, eu presido a Comissão de Educação da Assembleia. Então, o que eu faço? Eu vou, como Assembleia, em escola. E quando eu vou falar sobre um assunto, ensino médio, eu sento para escutar os estudantes. Eles sabem dizer, eles sabem avaliar o currículo. Ah, mas eles não podem. Claro, eles têm o direito de serem sujeitos do processo. Não estou dizendo que eles vão substituir os pais, não é isso. Mas eles eles sabem avaliar. Eles sabem avaliar que a estrutura da escola está inadequada para ele ficar o dia inteiro. Ele consegue dizer que essas matérias do novo ensino médio não têm utilidade na vida. Para que eu estou fazendo isso? Eu queria ter um vínculo. Aí eles fazem o debate do ensino profissionalizante. Então, quando você escuta, você consegue construir as políticas necessárias. E a cultura, ela é essencial e precisa estar junto na escola. E o esporte, né? Isso. A questão do esporte eu também destacaria. Então a gente precisa dar um protagonismo maior para a escola, porque ela consegue fazer coisas importantíssimas, mas ela está sendo silenciada, sendo criminalizada. O descrédito da profissão docente que a gente enfrenta, do ataque à professora, de filmar a professora, de dizer mentiras da profissão docente, né? A escola, ela é essencial e esse é um dos motivos de eu estar na Assembleia com essa pauta central da educação. E essa violência agora, Beatriz, contra profissionais, professora sendo ameaçada, faca, assassinada, poxa. Mas eu vou dizer uma memória. Final de 2018, não estou fazendo um paralelo, mas eu estou trazendo uma memória. Nós enfrentamos no final de 2018 uma onda de violência contra professores, no sentido, filma sua professora, eu me lembro disso. Expõe sua professora. Tinha uma convocação. Não, o Ministério da Educação. Final depois do processo eleitoral de 2018. O primeiro ministro da Educação. Poxa, eu estou me lembrando. Você tinha um governo que falava contra a professora. Eu tenho, na Assembleia Legislativa, quantas vezes eu vi parlamentares subindo, depreciando a professora, fazendo documentos de perseguição à professora, mentindo sobre questões que a escola não faz, que a professora não faz, porque você precisa alimentar essa bolha extremista sobre o que eles chamam de ideologia de gênero. Eles falam que nós transformamos meninas em meninos, meninos em meninas. Eles falam isso. Né? Então, você tem um gatilho de desacreditar a escola que não foi o de ontem. Nós vamos conversar sobre isso. Não, homeschooling. A campanha ideia exatamente, eu cuido da educação da minha filha, e quando você vai discutir a educação do seu filho, é descredenciando o Estado da sua responsabilidade, a transferência. Então, assim, tem um processo enorme sobre isso. Nós precisamos conversar dessa situação que a gente está vivendo, dessa sociedade como um espetáculo, né? Se eu não puder postar, não
vale ser a sociedade da felicidade do Instagram, Isso, não é? Que nós estamos vivendo uma grande onda de adoecimento mental pós-pandemia. Nós Demais. não cuidamos da juventude pós-pandemia, gente. A juventude que ficou aí sem as condições do acesso à escola, como nós conhecemos em função da pandemia. E o que aconteceu depois? A gente não cuidou dessa juventude depois. Então, assim, tem muita coisa para conversar que não cabe no videozinho de 30 segundos para lacrar. Né? Eu acho que a questão das violências, você precisa ter medidas imediatas, né? Porque você precisa coibir esse estado de coisas que está acontecendo, e acho que as respostas precisam ser muito firmes em relação a isso, mas você precisa aprofundar a discussão, porque fazer isso agora e depois a gente seguir sem redimensionar o lugar da escola e entender o que está acontecendo dentro da escola, nós precisamos de psicólogos, porque tem uma legislação federal e a gente luta para ter psicólogo dentro da escola e a gente não tem psicólogo dentro da escola. Você tem uma tentativa sempre de normalizar, de abafar e de normalizar as situações, porque a escola sabe o que ela enfrenta. Porque quando você vive situações, muitas vezes os sinais já foram dados e a escola tentou pedir ajuda. E ficou e a sociedade sozinha. Não escutou, né? E ficou sozinha. E é sempre um caso esporádico, é um evento que fora do contexto, um evento raro. Quer dizer, a gente precisa discutir sobre o que está acontecendo. Né? Esse empoderamento de arma. Né? Gente, uma imagem de um chefe de Estado com uma criança fazendo sinal ou portando arma, isso chega. É uma imagem que chega até as pessoas. Nós vivemos isso 4 anos. Para dizer assim, de um momento muito próximo da gente, isso foi normalizado, de crianças fazendo sinal de arma. Como é possível crianças com sinal de arma e normalizou, né? Normalizou assim, foi tratado como algo possível. Não, nós estamos na consequência no último disso. período. Né? Então, assim, a gente tem que aprofundar muito, a gente tem que dar condições para a escola enfrentar o que está acontecendo de médio e longo prazo. Então, você tem que ter uma rede de apoio à escola, você precisa ter psicólogos, e não um para 100 escolas, não um para 500 escolas, você precisa ter uma rede ali, ó, no local, que você possa ter esse atendimento. Você precisa ter procedimentos que envolvam de forma intersetorial. A escola sozinha não vai resolver, a escola está dentro de uma sociedade, então ela sozinha não resolve, então você tem que ter uma política intersetorial ali. Você precisa ter um processo que cuide de enfrentar essas fakes, esses processos absurdos, a gente ainda não conseguiu enfrentar Estamos isso. longe, Bia. Isso ainda faz parte do cotidiano. A pessoa pega, ela lê no Zap e fica com a leitura do Zap, porque é a leitura do que ela quer, né? É o que mais se aproxima de mim, então eu não vou checar, então eu não vou verificar, porque o diálogo, essas bolhas, nós vivemos em bolha, as nossas redes sociais são bolhas, a gente conversa com iguais. Então o algoritmo, né, fez isso. Aí é uma juventude que está cada vez mais ansiosa, é uma juventude que não conversa com a diversidade. A gente fala sobre fake news, eu como psicólogo posso afirmar isso, a gente fala sobre fake news, há anos vem tratando isso, fala em escola, fala na sociedade, mas a gente não criou ainda um nome de fake live, para a gente tratar essas pessoas que vivem nessa bolha, exatamente o que ela está falando, nessa vida falsa criada, de falsa felicidade, de postagens, de publicação, que por trás tem uma iluminação, tem uma câmera, tem todo um processo para fazer aquela filmagem, que ao deslugar aquilo ali parece que não é nem uma maquiagem, não, é uma vestimenta que cai ali e vem a pele real da pessoa, volta a ser a pessoa real e não aquela imagem falsa. É exatamente isso. Quando você tem símbolos nazistas, fascistas, quando tem essas coisas, a gente não pode deixar passar. Sim. E a sociedade deixou passar. Isso é um alerta gravíssimo, né? E que a gente precisa de tudo sobre o argumento da liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão. Sobre liberdade de expressão, você pratica racismo, você pratica fascismo, LGBTfobia, tudo cabe na liberdade de expressão. Isso não é liberdade. Não é. Então a gente tem que debater. Segura que a gente vai voltar com esse debate já. Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu, maestro.